Olá, sou Emerson Santos, falo aqui da Baixada Santista, em especial de São Vicente. Esse é meu canal da YouTube e convido a você a se inscrever no meu canal, curtir e compartilhar. Bem, o assunto hoje, nesse vídeo colaborativo, é quais são os impactos da redução do preço da gasolina. Por que ela baixou? E isso é importante que nós compreendamos, né, para que a gente possa fazer o diálogo com as pessoas, porque ainda tem gente comemorando que baixou de 7 para 6, né, ou de 7 para 5 e pouco, né, como se ainda não estivesse caro o preço da gasolina. Mas vamos tentar entender qual foi a jogada do governo nas vésperas das eleições. Primeiro, é importante que você entenda que desde 2016, quando o Temer teve o golpe, né, assumiu a presidência, eles modificaram a forma de reajustar os preços da Petrobras. Eles transformaram a Petrobras como se fosse uma importadora de petróleo, de gasolina e seus derivados, né? Então ela fez a paridade de preços ao mercado internacional. Então ela cobra os valores, né, reajusta os valores da gasolina, do gás, do diesel, a partir do aumento que ocorre no mercado internacional, né? Ocorre que o Brasil ele não é apenas um importador. O Brasil produz petróleo, né? O Brasil vende petróleo, inclusive para o mundo. Então mudou a lógica da política da Petrobras. O Bolsonaro, quando assumiu, manteve essa política e mais do que isso, durante todos esses anos, né, o Bolsonaro vem dizendo que não poderia fazer nada porque é o mercado que tem que determinar o preço, né, que deve ser cobrado, por exemplo, na bomba de gasolina. Como, né, fora o preço dos combustíveis, o preço dos alimentos, o aumento considerável da inflação, tem, vamos dizer assim, tem acabado com a imagem do governo Bolsonaro, né, porque as pessoas não aguentam mais, né, não conseguem viver nesse ritmo acelerado de aumento de preços e diminuição da renda e desemprego, né? Então o Bolsonaro, como a sua rejeição vem aumentando a cada dia, ele fez um pacote de medidas, tá, menos de 3 meses das eleições, para tentar reverter sua popularidade. Primeiro, veja só, ele ficou 3 anos e meio dizendo que não era possível mudar a política de preços da Petrobras. E aí, numa canetada, 2 meses antes das eleições, ele faz um pacote de medidas. Mas vamos nos ater hoje à questão da gasolina, que é mais problemática do que parece. Não sei se vocês sabem, só este ano, os acionistas da Petrobras, nós temos acionistas que são brasileiros e acionistas internacionais, tiveram um lucro de 82 bilhões. Veja só, vou repetir, os acionistas tiveram um lucro de 82 bilhões por causa dessa política de preços praticadas pela Petrobras desde a era Temer. Ao invés de Bolsonaro modificar a política de preços da Petrobras, né, mudar a política de preços, não atrelando ao mercado internacional, o que ele propôs? Ele fez uma intervenção nos estados para que os estados estabelecessem um teto mínimo de cobrança de ICMS. Para algumas pessoas, isso sai no ouvido como uma questão positiva. Significa que eu estou tirando impostos para baratear o preço da gasolina. Ocorre que esses impostos do ICMS é o que garante a arrecadação dos estados e dos municípios. Então, só para você ter uma ideia, os estados terão uma perda em torno de 90 bilhões de reais. E o governo não está propondo nenhuma compensação a esses estados, né? Então, isso, por exemplo, eu estou lendo aqui, a queda do Fundeb
do Fundeb, que é o dinheiro direcionado à educação, por exemplo, deve ter uma diminuição de 18 bilhões de reais. O que eu quero dizer com isso? Ao invés de o governo Bolsonaro enfrentar os grandes capitalistas que estão lucrando de forma exorbitante às custas do povo brasileiro, ele resolveu retirar dinheiro dos estados, que consequentemente, porque essas receitas são vinculadas. Vocês sabem que, por exemplo, para a educação, o município, por exemplo, tem que usar do seu orçamento, 25% tem que ser aplicado à educação. Se diminui, né, a arrecadação do município, obviamente diminui o volume de recursos destinado à educação. Então, o que Bolsonaro está fazendo? Bolsonaro está tirando dos estados dinheiro que é para a educação, para a saúde, para a segurança pública, e mantém os lucros exorbitantes dos acionistas, né, e força com isso que a alíquota seja cobrada no máximo em torno de 18% nos estados, né? Então, de uma canetada só, ele está tirando dinheiro que é nosso, que seria para educação e saúde, e mantém os lucros exorbitantes, como eu falei aqui. Então, na realidade, com essa política, com essa medida, a curto espaço de tempo, ela tem um efeito atual, né? Então, houve uma diminuição do preço da gasolina? Houve. Ocorre que esse rombo de 90 bilhões de reais da diminuição da arrecadação nos estados vão dar consequências dramáticas, principalmente a partir do ano que vem, né? Então, essa política é desastrosa. Nós todos somos favoráveis à redução do preço, obviamente, mas temos que atacar a causa do que faz com que a gasolina seja tão cara. E outro detalhe, nem o diesel e nem o gás de cozinha vão ter esse impacto na diminuição de seus valores como a gasolina, porque o valor já cobrado pelo ICMS é menor que a alíquota que ele estabeleceu para o Brasil inteiro. Então, quem mais precisa são as pessoas mais pobres. Logicamente, o gás de cozinha interfere diretamente na população mais pobre, e o diesel, que é utilizado, inclusive, para o transporte de alimentos. Tá certo? Então é importante que vocês compreendam isso, e é importante que nós possamos dialogar com a população sobre isso, das consequências drásticas que ocorrerão, né, com essa tirada de dinheiro de impostos, e sempre lembrando as pessoas, esse dinheiro nós estamos tirando da educação, da saúde, da segurança pública, da assistência. Então esse dinheiro nós tiramos dos impostos, mas o governo está mantendo o privilégio para um grupo seleto de acionistas internacionais e nacionais da Petrobras que tiveram esse lucro exorbitante de 80 bilhões de reais. É importante que também lembremos as pessoas que na época que o presidente Lula foi presidente da República, mesmo quando o barril do petróleo chegou a $140 à época, a Petrobras não deu 1% de aumento no preço da gasolina, né? Porque nós tínhamos uma política soberana, uma política montada através da nossa realidade e não através disso que o Bolsonaro defende, que é através do mercado, para que os capitalistas ganhem muito dinheiro em detrimento da miséria do povo. Portanto, não existe mágica, e é isso que está acontecendo com o preço da gasolina. Está retirando dinheiro público para saúde, educação, segurança e assistência, para manter o privilégio de lucro dos capitalistas, né? Então tem um efeito muito rápido na diminuição, mas não é uma política consistente para que nós possamos ter uma qualidade de vida melhor. Enfim, era importante, era isso que eu queria trazer para vocês, para que vocês entendessem um pouco, né? É uma questão complexa, mas é importante que nós entendamos. E o fundamental é entender isso, que está tirando dinheiro da educação, saúde e mantendo dinheiro aos capitalistas, lembrando que o preço do gás e do diesel não serão alterados por causa da alíquota do ICMS, tá certo? Se você gostou desse vídeo, peço que você se inscreva no meu canal,
que curta, compartilhe e que possa divulgar para que outras pessoas possam ter um outro entendimento do que é fora esse que alguns bolsonaristas têm dito aí pelos quatro cantos. E mais, né? Eu tenho visto vários memes dizendo o seguinte, que na realidade o responsável pela diminuição da gasolina é o presidente Lula. Quanto mais ele cresce na pesquisa, mais Bolsonaro fica desesperado e tenta baixar a qualquer custo o preço elevado, né? Seja da comida, seja do gás, da energia, né? De forma desesperada para tentar diminuir a sua rejeição. Um beijo, um abraço e até a próxima.